Como o Neymar poderia se beneficiar de um tratamento com cannabis medicinal? Um outro lado que nenhum comentarista fala sobre o Neymar. Estou voltando com o meu canal no YouTube e gostaria de me apresentar. Meu nome é Plínio Miguel, eu sou médico, trabalhei 6 anos como médico de família, tenho uma pós-graduação em medicina do esporte, trabalho também há mais de 6 anos no ramo da cannabis medicinal. Ensino outros médicos a prescreverem cannabis, participo de pesquisa e faço tratamento. Hoje já tratei mais de 3.000 pacientes. É isso mesmo que eu falei no início do vídeo. Como que o Neymar, ou como outros jogadores, poderiam se beneficiar de um tratamento com cannabis medicinal? Bom, eu estou usando aqui, lógico, o Neymar como exemplo, mas poderia ser o espelho para qualquer jogador ou até mesmo qualquer profissional da área do esporte. Bom, primeiro a gente tem que pensar que o Neymar ele iniciou sua carreira como profissional muito novo. Ele estreia ali por volta dos seus 16, 17 anos já no profissional. Então, imagine como era o ambiente na casa do Neymar. Desde muito novo, ele deve ter sofrido uma pressão intensa para se profissionalizar. Quando ele demonstra um talento incrível, essa pressão ela vem dentro da casa dele e de outras pessoas ali também, do clube, por exemplo. Então, desde muito novo, o Neymar viveu sob uma pressão de você é muito bom, você tem que virar profissional, uma pressão de você vai ser quem vai mudar o rumo, a trajetória da nossa família. Eu queria trazer para você algumas informações, né? Existem alguns estudos que mostram que crianças, né, ou pessoas que se profissionalizam ali, crianças ou adolescentes, elas têm quase 20% de chance a mais do que outras pessoas de desenvolver transtornos mentais, como burnout, por exemplo, ansiedade e depressão. Interessante também voltar e comentar que nesse período ali, né, da infância e adolescência, então estamos falando ali, vamos falar de uns 12 anos até os seus 16, 17 anos, o Neymar praticamente era só futebol, né? Mas outras atividades, né, como por exemplo, jogar videogame com os amigos, né, sair à noite com os amigos, né, que um adolescente vai começar a fazer, provavelmente o Neymar não teve, ou se teve foi muito pouco, né, ou se não sempre com as mesmas pessoas ali, né, principalmente pessoas que queriam que o Neymar se profissionalizasse o quanto antes. Depois que ele inicia no Santos, faz sua trajetória no futebol brasileiro, ele já começa a ter uma responsabilidade perante toda a nação. Porque todo mundo quer que o Neymar ganhe uma Copa do Mundo pra gente, né? A gente deposita fé nele, a gente quer que ele ganhe a Copa do Mundo. Então a responsabilidade dele aumenta ainda mais. E já imagina o que eu vou falar, depois que ele sai do país, ele passa a ter uma responsabilidade maior ainda pro time que ele tá, né? Barcelona e depois como protagonista do PSG. Mas aí a gente para pensar o que está acontecendo hoje com o Neymar, né? O Neymar ele passou por algumas lesões, ele retornou ao futebol brasileiro e hoje ele está sendo cobrado porque ele não consegue desempenhar um futebol, né, que se espera dele. E toda vez que ele não faz isso, que ele não desempenha um futebol que se espera dele, as críticas são de que forma? O Neymar é preguiçoso, o Neymar não quer jogar, o Neymar é mimado, o Neymar não tá nem aí para nada, já tem dinheiro suficiente para viver o que ele quer. Mas é muito difícil e praticamente impossível você ver um comentarista, né, falar sobre a questão mental do Neymar, certo? Então quando se ouve críticas, por exemplo, o Neymar só quer saber de jogar CS, jogar poker. Será que ele não faz isso para recuperar uma infância e adolescência perdida pelo profissionalismo que ele teve que se dedicar lá na sua infância, né, por se profissionalizar tão cedo, né? Então ele perdeu aquilo, será que hoje ele não está buscando isso novamente, né? Quando ele joga, por exemplo, CS, quando ele joga poker, né? Outra coisa, ninguém para falar, será que ele não está sofrendo uma ansiedade, será que ele não está sofrendo um burnout, um estresse mental? Então a gente não para pensar nesse outro lado. E quando a gente para fazer uma análise melhor, então você vê um choro fácil do Neymar após uma derrota, né? Você vê essas atitudes que eu falei, talvez comparem ele com um adolescente, tentando recuperar talvez essa adolescência e infância perdida. E também pensar que o Neymar ele vem de várias lesões, que a idade dele já está avançada. A recuperação muscular dele não é igual ele tinha 16, 17 anos. Então, tudo isso é para mostrar, né, e um apelo também, né, aos comentaristas, para citar também e se preocupar também com isso, né? A ansiedade, a depressão, o burnout, ela não tem cara, né? Mas enfim, como a cannabis, ela poderia ajudar o Neymar. É claro que se fosse possível a utilização dela, né, no futebol. A gente sabe que é doping, tá? Então não é possível usar, principalmente pela substância THC, mas no futebol a gente não utiliza nada, né, nem o canabidiol somente, tá? Como ele poderia se beneficiar? Ele poderia se beneficiar muito porque a cannabis ela consegue, usado da forma correta e com várias substâncias, então a gente está falando do medicamento full spectrum, ele tem o THC, ele tem o canabidiol, ele tem o canabigerol, ele tem outras substâncias, né? A gente conseguir atingir várias áreas e trazer uma melhora para ele, né, com um medicamento só. E que não tem tantos efeitos colaterais que poderiam ser fatores que diminuiriam o rendimento dele
dentro de campo. Né? Então, com a cannabis, a gente conseguiria trabalhar esse lado mental, então melhorar uma possível, né, ansiedade, um possível burnout. Né? Eu estou falando da minha prática clínica, eu vejo vários pacientes com ansiedade melhorarem após o tratamento com cannabis, e vários estudos promissores mostrando o benefício de pacientes que têm ansiedade na utilização dos medicamentos de cannabis, certo? E ao mesmo tempo, né, melhorar a questão de dores crônicas. A gente sabe, né, até acho que o Ronaldo já falou numa entrevista, ele nunca jogou sem dor, né, então todos os jogadores têm algum tipo de dor, né, a cannabis poderia aliviar, tá, essas dores. É um medicamento muito bom e já com estudos bem robustos para tratamento de dores crônicas, né, e alguns estudos também promissores falando sobre acelerar o processo de recuperação muscular, tá. Então, com o medicamento de cannabis, a gente conseguiria atacar duas áreas. E é muito triste a gente ver que no futebol, principalmente, a gente está muito longe de poder usar medicamentos de cannabis para tratar os atletas. Na verdade, a gente está muito longe de conseguir tratar atletas de transtornos mentais, né? São muito poucas notícias que saem, né? A gente não vê jogadores ou profissionais mesmo falando sobre isso, é muito raro quando acontece. É interessante falar que o álcool, por exemplo, ou o cigarro, ninguém liga, né? Se a gente for analisar estudos, né, e nem precisa estudos, do dia a dia que a gente vê mesmo, o álcool e o cigarro ele diminui muito mais o rendimento, né, de um atleta que um medicamento de cannabis, por exemplo. Mas a cannabis, por exemplo, é totalmente excluída e ela poderia ajudar ao invés de atrapalhar, né? E esse vídeo é mais para fazer um apelo, né, para algumas questões, né? Primeiro, comentaristas, né, principalmente de futebol, tentem sempre pensar nesse lado emocional, mental do atleta. Às vezes o cara não tá jogando, não é porque ele tá na balada, não é porque ele foi beber, às vezes é porque ele tá com algum problema emocional. É importante a gente falar isso para que atletas possam, né, buscar tratamento. Quantos atletas aí a gente vê que tem uma instabilidade emocional, não demonstram isso, mas a gente vê no seu dia a dia. São atletas que ficam dependentes ou viciados em álcool, por exemplo, né? Atletas que às vezes acabam com toda a fortuna que conseguiram, né, por meio de jogos de azar, entre outras coisas, né? Então a gente tem que ter um cuidado nisso, né? É sempre bom pensar por esse lado. E outra coisa é a gente começar a pensar na cannabis dentro do esporte. Mas a gente sabe que, por exemplo, nas ligas, né, NBA, na NFL, a gente pode já fazer a utilização da cannabis, né, sem nenhum problema. E com certeza tem ajudado, né, e muitos atletas têm se beneficiado disso, tá? A gente tem que começar a pensar em trazer isso para o futebol, né? Quando eu falo no futebol realmente mundial, certo? Bom, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, segue a gente. Quero fazer mais conteúdo sobre esse, né? Falando tanto sobre um outro lado do futebol, que muita gente às vezes não comenta, né? Falando também sobre a cannabis medicinal no esporte, em outras áreas, que pode ser muito bem utilizada, se usada da forma correta. Então, se tem alguma dúvida, comenta aí, gostou do vídeo, comenta aí, segue o meu canal, e é isso.